Aplauda o servo de Deus nesse momento. Glória a Deus. Pastor da igreja, amém? Amém. 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 Assenta em nome de Jesus. Glória a Deus. E abra comigo sua Bíblia, o Evangelho de Jesus, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo de número 24. O Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 24. Um texto bastante conhecido, que nos conta a história dos dois discípulos a caminho de Emaús, a partir do versículo de número 13. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do verso de número 13. Nós vamos fazer uma leitura saltando alguns versos, porque o texto é muito longo, então eu vou ler alguns trechos e depois a gente vai mergulhar na análise da palavra em nome de Jesus. Quem encontrou Lucas 24, 13, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Se alguém não trouxe a Bíblia ou ainda não encontrou, quiser acompanhar pelo Tata Show, fica à vontade para que todos possamos ler o que o Senhor tem para compartilhar conosco, que diz assim: os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, ou Cleofas, em outras traduções, disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido esses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Agora a gente salta do 19 e vai lá para o verso de número 28. Vamos saltar para o verso 28, e o 28 até o 35 diz assim: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando ele com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, ele o deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como foi deles conhecido no partir do pão. E você diz amém. Amém. A narrativa dos discípulos a caminho de Emaús é o encerramento praticamente do Evangelho escrito por Lucas, tá? E é uma narrativa bastante conhecida, e ela nos permite refletir muito sobre esse momento da Páscoa, porque até é importante talvez reforçar esse ponto com os irmãos. A Páscoa, ela é uma festividade judaica. A Páscoa faz parte do calendário judaico de festividades, e não somente a Páscoa, como tem a festa das tendas, a festa dos tabernáculos, a festa das colheitas, a festa das primícias, tem diversas outras festas do calendário judaico. 7 são as festas principais. Só que de todas essas festas do calendário judaico, nós como cristãos não celebramos as demais. E por que é que nós comemoramos, nós fazemos menção à Páscoa? Porque o evento da crucificação de Jesus, ele acontece, ele coincide com a data da Páscoa.
Então Jesus foi crucificado no momento em que estava sendo celebrada a Páscoa em Jerusalém. E toda a simbologia da crucificação, do sacrifício de Jesus na cruz, ressignificam a Páscoa. Então a gente pega aquela Páscoa lá de trás, que Deus institui a Páscoa no momento em que o povo está escravizado lá no Egito, e Deus usa Moisés para libertar o povo do Egito, e Moisés então lança as 10 pragas ali, e quando chega no momento antes de lançar a última praga, Deus fala assim: agora a última praga vai ser a pior, vai ser a mais forte, e sobre essa o faraó não vai ter como resistir. Então a gente vai matar todos os primogênitos do Egito. O anjo do céu, o anjo da morte, o anjo do juízo vai passar pelo Egito, e todos os primogênitos, sejam de homens, de mulheres, de animais, todos vão morrer. E aí então, para que essa sentença, esse juízo não se abata sobre o povo hebreu, sobre o povo de Deus, é necessário que eles celebrem um rito. Nós vamos chamar esse rito de Páscoa. E Páscoa em hebraico é Pessa. E a palavra Pessa em hebraico significa passar por cima ou saltar. E qual que é a simbologia, o significado disso? O significado de saltar é quando aquele anjo descesse sobre o Egito e ele fosse distribuir o juízo, a sentença sobre os primogênitos, ele ia distribuir em todas as casas, mas ele saltaria, ele pularia a casa dos hebreus, ou seja, aquelas casas que tivessem a marca, que tivessem celebrado a Páscoa, elas não seriam atingidas, porque iria saltar sobre elas e atingir os demais. Se você entender Páscoa com o significado de passar por cima, o que a gente tem aqui como interpretação é que o juízo de Deus viria de cima, mas a graça de Deus já estava sobre o povo. Então quando o juízo viesse, a misericórdia de Deus já havia passado por cima do seu povo e estava cobrindo como um escudo. Então aquele juízo viria, mas o escudo da graça e da misericórdia de Deus não permitiria que o povo fosse atingido. Então pensa, a Páscoa era uma celebração que marcava o momento da saída do Egito e o derramar da misericórdia de Deus, guardando o seu povo do juízo, da morte dos primogênitos na terra. E ele havia uma forma muito específica de celebrar a Páscoa. Então eles tinham que matar um cordeiro, comer ali pães asmos ou pão sem fermento. Por quê sem fermento? Porque quando você colocava o fermento no pão, você tinha que esperar a massa levedar, demorava um tempo. E Deus falou assim para eles: a Páscoa tem que ser comida rapidamente, tem que ser comida aceleradamente. Sabe por quê? Vocês já passaram muito tempo aí no Egito, já perderam muito tempo no passado, já perderam muito tempo no mundo, já perderam muito tempo no pecado, e eu, Deus, tenho pressa de tirar vocês do Egito e dessa situação. Eu, Deus, tenho pressa de virar o quadro da história de vocês. Então se eu, Deus, tenho pressa de agir na vida de vocês, é necessário que vocês também tenham pressa de receber o meu agir, e para isso você tem que estar preparado. Não fica perdendo tempo fazendo o pão crescer, come a massa simples mesmo, mas sai do Egito com rapidez. Então aquele povo se prepararam, colocaram as roupas de viagem, sapato, bota, cinto, todo o armamento, as mochilas preparadas nas costas, mataram o cordeiro, assaram o cordeiro ali no fogo, pegaram o pão sem fermento, comiam um pão com brevidade, aguardando o momento do juízo de Deus. E note que interessante, quando eles celebram a Páscoa, quando eles comem os pães ázimos e quando eles comem o cordeiro, todo esse momento eles ainda eram escravos. Quando a Páscoa é celebrada, eles ainda eram escravos, mas depois da morte do cordeiro, depois do sacrifício do cordeiro e de aspergir sangue nos umbrais da porta, que era o símbolo, era ali a passagem, o passaporte carimbado para a liberdade. Quando eles colocam esses símbolos em prática, o anjo da morte vem e depois mata os primogênitos do Egito, e após a morte dos primogênitos, Faraó concorda em liberar todo o povo de Israel. Então primeiro sacrifica o cordeiro e depois tem liberdade. Primeiro o cordeiro morre, depois vem a libertação. Primeiro tem o sacrifício, depois é que eles têm o escape. E aí eles saem do Egito e começam a peregrinar quando estão no deserto por muitos anos, até se estabelecerem na terra de Canaã e se estabelecerem como nação. O povo passa por muitos momentos de cativeiro babilônico, afronta com os filisteus e tantos outros povos, mas eles permanecem guardando a sua tradição. E quando chega na época de Jesus, o momento do Novo Testamento, Jesus aparece. 30 anos ele passa basicamente em anonimato, e durante 3 anos Jesus exerce o seu ministério, e Jesus programa, Jesus organiza todos os fatos,
a cadeia de eventos que vai se sucedendo para que a sua morte culminasse exatamente no dia da Páscoa. Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho. Quando ele entra montado no jumentinho em Jerusalém, a população de Jerusalém, o povo ali começa a aclamar Jesus e dizer: Hosana, Hosana, Hosana o que vem, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Deus de Israel. Só que é interessante que nós pensamos inicialmente que Hosana significa apenas uma expressão de louvor, mas não. A palavra Hosana no hebraico original, na língua dele, significa salva-nos, salva-nos, porque nós estamos aqui oprimidos. Roma tem nos oprimido, os nossos inimigos têm nos oprimido, nós estamos sofrendo, mas nós temos que tu és a salvação. E quando você chega, a mudança, a transformação, porque Jesus, quando ele chega, ele faz algo diferente. Meu Deus. Durante 3 anos, Jesus multiplica pão, faz cegos enxergarem, faz mudos falarem, faz surdos ouvirem, faz coxos voltarem a andar, e até mortos ele ressuscita. Só tem uma coisa, irmãos. Tudo isso Jesus fez, mas ele não veio para fazer isso. O propósito de Jesus não era esse, porque isso, curar, multiplicar pão, até ressuscitar mortos, outros já haviam feito e outros também fariam depois dele. Jesus veio fazer algo que só ele poderia fazer e ninguém mais poderia fazer. E o que é esse algo? Era se entregar para morrer na cruz do Calvário, como sacrifício perfeito, como cordeiro perfeito. E após morrer na cruz, ao terceiro dia, ele prometeu que iria. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: e ele ressuscitou no terceiro dia. Deus olhou para a terra e procurou se havia um justo que ele pudesse enviar para cumprir essa missão sem que fosse necessário enviar o seu filho. Mas ele passeou os olhos pela terra e não encontrou um justo sequer. Então ele enviou o seu filho, não o seu primogênito, mas o seu unigênito, o seu único filho. Ele desceu, se fez carne como nós e aceitou a responsabilidade dessa missão de morrer no meu e no seu lugar. Quando o povo lá no Egito, tantos 1000 anos antes, começaram a celebrar a Páscoa, quando eles matavam aquele cordeiro e passavam o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, todos os anos eles tinham que fazer isso. Por quê? Porque o sacrifício da morte do cordeiro era uma oferta, mas era uma oferta de pequeno valor, porque era um animal. Ele não tem também, obviamente, pecado, mas o animal não tem consciência, o animal não tem alma. Então o sacrifício dele não era um sacrifício perfeito. Quando Jesus vem, ele tinha escolha como eu e você temos, de pecar, de errar, de falar palavrão, de ouvir funk, de ir na balada, de ir no culto, de assistir pornografia na internet, de fazer fofoca, de adulterar, de fazer o que quiser. E ele escolhe andar pelo caminho do Senhor, sem cometer nenhum pecado, honrando pai, honrando mãe, sendo fiel em todos os mandamentos. E aquele homem com a vida reta, incorruptível, com a vida perfeita, ele assume o lugar dos pecadores, porque aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era nossa, e ele escolhe se oferecer. Ninguém pegou Jesus à força e fizeram com ele porque ele não conseguia
conseguiu evitar, Jesus não foi forçado ou coagido, Ele se entregou para morrer como um cordeiro mudo e oferecendo a sua vida pelo resgate das nossas vidas. E aí, quando chega o momento da crucificação, nós conhecemos tanto essa história, tem tantos filmes, desenhos, séries falando sobre isso, mas é fácil, a gente tem que falar, a gente tem que lembrar isso. Quando Jesus ele acaba de comer a ceia com seus discípulos, e ele vai para o monte do Getsemane, que significa prensa de azeite, ele ali como sendo prensado, como sendo moído. Ora ao Pai, fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E Deus se cala, que era necessário ele passar por tudo aquilo. Jesus é preso, é levado ao julgamento de Anás leva ele para Caifás manda ele para o Sinédrio manda ele para Pilatos fala: isso não é comigo, isso é questão de vocês, manda ele para Herodes fala: não, isso também não é comigo, é Roma que decide, volta ele para Pilatos de novo. E aí, quando ele está sendo julgado por Pilatos pela última vez, irmãos, Pilatos não queria condenar Jesus, porque Pilatos sabia que Jesus não tinha feito nada que merecesse uma condenação para uma morte de cruz, nada. Pilatos não queria condená-lo, mas era uma questão política, e ele ficou ali no meio, ele ficava: o que eu faço agora? Condeno, não condeno? Dou a sentença de morte, liberto esse homem, o que eu vou fazer? E aí, quando ele está ali sentado julgando, ele recebe um mensageiro que vem trazendo para ele uma carta. Ele falou: com licença, seu Pilatos, tem uma carta aqui para o senhor. Mas agora eu estou no julgamento. Ele falou: mas é importante, lê essa carta agora. E aí Pilatos pega a carta e ele lê a mensagem. E aquela carta havia sido escrita pela sua esposa. E a esposa de Pilatos, a história é o nome de Cláudia Prócula. E ela escreve na carta dizendo assim: meu marido, não se meta na causa desse homem. Não julgue, não condene esse homem, porque ele é justo. E esta noite em sonhos, muito eu sofri, muito eu me angustiei, muito eu fiquei inquieta por causa dele. E ela dá um conselho para o esposo, mas o esposo não dá ouvidos. Cutuca o seu irmão aí, fala para ele assim: quantas vezes você já recebeu bons conselhos, mas preferiu não ouvir, né? Quantas vezes, no meio de coisa importante, Deus manda uma cartinha para a gente, Deus manda uns WhatsApp para a gente, Deus manda um hino no YouTube para a gente, e a gente escuta, a gente entende, mas a gente escolhe se omitir. E Pilatos fala assim: eu não vou decidir isso, eu vou deixar o povo decidir. Temos aqui Barrabás, um ladrão, um homem um revolucionário, que se levanta contra o governo romano, um homem que cometeu muitos crimes, até homicídios lhe são imputados. E temos do outro lado Jesus, que se denomina o rei dos judeus. A quem devo crucificar e quem devo soltar? E a multidão grita assim: solta Barrabás e crucifica Jesus. Mas vocês têm certeza disso? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Pilatos pega uma bacia: eu lavo as minhas mãos no sangue desse homem. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas não tem mesmo? Às vezes a gente acha que: eu não falei nada, eu não critiquei, eu não disse. Mas eu vou te falar uma coisa: não decidir já é decidir. Deus. Não se posicionar já é tomar uma posição. E tem muita gente que, com relação ao Evangelho, está em cima do muro. Deus. Ele escuta daqui, ele escuta dali, ele vem um dia aqui, ele vai outro dia ali.
Ele lê um versículo da Bíblia, aí ele lê o horóscopo no dia seguinte, aí ele pede oração para o pastor, aí ele vai na mulher que lê a mão, porque mal não faz, né? E ele anda por um caminho aqui e anda por outro caminho ali, mas o Senhor fala assim: ó, só existe um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Não dá, não dá para a gente se omitir. É a noite de tomar posição diante da presença de Deus. Jesus vai para a cruz. Eu não vou entrar nos detalhes da crucificação, temos uma escola bíblica há pouco tempo falamos disso. Jesus é crucificado. Segundo a história, provavelmente às 9 horas ele sobe na cruz, é pregado de maneira levantada, e às 3 horas da tarde Jesus entrega o seu Espírito. E Jesus morre ali na cruz. Quando Jesus morre na cruz, José de Arimateia, junto com Nicodemos, vão até a cruz e tiram o corpo de Jesus. O costume era que os condenados da cruz fossem jogados numa vala de areia e deixassem lá para serem comidos pelos animais. Mas eles quiseram dar um sepultamento digno para Jesus. Retiram o corpo de Jesus de lá e levam para um túmulo que José de Arimateia tinha, que havia sido escavado numa rocha e que ainda não havia sido usado por ninguém. Colocam Jesus dentro do túmulo. Sexta-feira cai, vira um dia, sábado é o Shabá, ou sábado dos judeus, nenhum trabalho poderia ser feito. Domingo, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, e uma outra mulher que eu esqueci o nome agora. Eu também sou obrigado a lembrar de tudo, né? Pastor, eu tenho que procurar no Google, eu tenho que falar o nome da outra mulher. Aí, as 3 mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando especiarias, perfumes, porque era tradição. Quando a pessoa ficava lá sepultada, não era enterrado, então ficava aberto. Quando passavam os dias, o corpo começava a entrar em estado de putrefação. Então eles passavam perfumes para encobrir o cheiro da putrefação. E as mulheres vão levar aqueles perfumes. E aí o louvor foi cantado pela nossa irmã Nier, pelo grupo da banda. E quando eles chegam lá e olham o túmulo, elas foram pensando, preocupadas. A gente vai chegar lá, o túmulo está fechado com uma pedra. Como é que a gente vai remover a pedra? A pedra é muito grande, a pedra é muito pesada. Como é que eles foram preocupadas com a pedra? Quando chegaram lá, a pedra já havia sido removida. Eu vou ter que fazer isso. Olha para o seu irmão de novo, fala para ele assim: às vezes você está preocupado com uns probleminha pequenos, mas Deus já resolveu, viu? Quando você chegar lá, está resolvido. Quando você chegar lá, Ele é a rocha. A pedra estava removida. E as narrativas divergem um pouco entre Marcos e João, porque nenhum deles estava lá. Ela estava. E aí quando ela chega ali que ela entra, tem um anjo assentado no alto da pedra, balançando as perninhas assim. E olha para ela e fala assim: mulher, por que procurar o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E diga para os discípulos para ir para Galileia, porque na Galileia ele marcou um encontro com eles lá, porque ele já ressuscitou. Glória a Deus. Olha como a Bíblia é maravilhosa, irmãos. Você tem que entender a história bíblica. Sabe qual é o nosso problema? A gente lê a Bíblia com alguns versículos soltos e a gente pensa que são histórias independentes. Mas as histórias, elas se comunicam. É a mesma história, é a mesma trama. É que nem quando você está assistindo uma série do
Netflix, aí tem uma família tendo uma conversa numa casa, e na outra casa está outra família, e tem alguém trabalhando na empresa, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. São só lugares diferentes, são personagens diferentes da mesma história. Enquanto Jesus está falando com as mulheres, enquanto Maria está vendo ali o anjo, falando com o mestre, enquanto ela está indo comunicar aos discípulos que Jesus ressuscitou, porque ele já havia ressuscitado, tem 2 discípulos saindo de Jerusalém. E agora eu entro na história. Agora eu vou começar a pregar. Só uma introdução. Vai por 10 minutos só para acabar. Presta atenção. 2 discípulos. Lucas dá o nome de um. O nome dele era Cleófas. E o nome do outro? Também não sei. Mas ninguém sabe. O outro não é nomeado. Mas se tinha 2, por que só um é dado o nome? Porque esse um era interessante para o texto. Sabe quem que era esse Cleófas? Muito provavelmente a história atribui a esse camarada chamado Cleófas que ele era irmão de José, que era casado com Maria, que era o pai terreno de Jesus. O Cleófas, ele era tio de Jesus, pai de Tiago, pai de João. Ele era pai de outros dos apóstolos, e ele era tio de Jesus. E este Cleófas, ele era natural, ele havia nascido, a sua cidade natal era Emaús. Onde ficava Emaús? Emaús ficava, Lucas diz aqui, 60 estádios, aproximadamente 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Emaús era uma aldeia muito pequena, mas ela era uma aldeia turística, e ela era uma cidade que era muito visitada, porque em Emaús havia muitas fontes de águas termais, de águas quentes. Então pessoas que tinham algumas enfermidades, como reumatismo, alguns outros problemas, eles iam para Emaús, porque acreditavam que as águas de Emaús curavam, eram águas mineralizadas e águas aquecidas. Olha só, vai entendendo. Esses 2 homens, esses 2 discípulos, eles faziam parte do grupo dos discípulos de Jesus. Só que Jesus, a gente pensa em discípulos, só pensa nos 12, mas Jesus não tinha só 12 discípulos. Jesus tinha uma cúpula, que eram os 12, mais próximos a ele. Depois tinha um outro grupo de 70, e depois tinha um outro grupo que se divide entre 512 ou 540 discípulos. Eram 3 níveis de discipulado. Tinha aqueles que andavam com ele todo dia, tinha aqueles que viam ele com frequência, e tinham eles que andavam com ele de vez em quando. Dá uma olhada para esse cliente e fala: que nível que você está, irmão? Eita Deus! Glória! É o do todo dia. Louvado seja o Rei da Glória! É o só do domingo, que é quinta-feira, todo mundo sabe. É o de vez em quando. Eles provavelmente eram do grupo dos 70. Eles tinham visto Jesus fazer muitos milagres. Muitos. Eles ouviram Jesus pregar a palavra de maneira maravilhosa muitas vezes. Só que esses homens, assim como quase todo o povo de Israel, acreditava que quando Jesus viesse, Jesus seria um libertador político. Irmãos, eu já preguei sobre isso e a gente tem que entender isso. Pensa só, Roma oprimia Israel, como era o maior império da época. Israel era um país desse tamanho. Aí chega um camarada, que alguém não tem uma perna, ele ora e faz a perna crescer. O cara não enxerga, ele ora, põe a mão, o cara começa a enxergar. Aí esse camarada, ele pega 5 pães e 2 peixinhos, e ele parte, multiplica e alimenta uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Esse camarada assentava no meio do deserto e a multidão vinha até com ele. Olha o que os caras pensavam: ganhando a guerra.
Porque uma guerra naquela época, para ser travada, tinha algumas dificuldades. Por exemplo, como é que você juntava um exército, sustentava um exército com comida? Tinha que ter comida. Com esse cara aqui tá fácil. A gente junta aqui o povo, se precisar de comida, ele multiplica os pães, multiplica os peixes, porque os nossos soldados vão estar sempre bem alimentados. E dos inimigos não. Imagina que nossos soldados vão pôr lá para a luta. O inimigo pega uma espada, corta o braço de um, não tem problema, traz para ele aqui, ele põe a mão, o braço cresce de novo. Os nossos soldados vão estar sempre saudáveis. E se algum deles morrer, também não tem problema, ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscita. Ou seja, com ele na liderança, o nosso exército será indestrutível. Entendeu o raciocínio? Pegou? Eles acharam que Jesus tinha que ser um general de guerra. E quando Jesus está assim, o meu reino não é aqui. Eu não vim para vencer as batalhas aqui. Eu não vim para pegar uma espada na mão e lutar contra o exército romano. Eu não vim para ocupar uma cadeira no Congresso Nacional, ou na Presidência da República, ou na Prefeitura de São Paulo, ou na Câmara dos Vereadores. Por quê? Porque o meu reino não é aqui. Não é esse o meu propósito. Não é. E aí quando ele fala isso, o povo começa a ficar decepcionado. Por quê? Porque a gente quer que Jesus faça aquilo que a gente quer. Meu Deus. E não aquilo que ele quer fazer. Aí esse Jesus, que eles acharam que era indestrutível, que ressuscitava os mortos, que fazia tudo, ele é condenado por Pilatos, pelo Sinédrio, pregado na cruz, e ele morre. Quando Jesus morre, ele já havia dito que no terceiro dia ele iria. Mas aí o pessoal lembrou dessa parte? A cena da crucificação foi chocante, irmãos. Coroa de espinhos, o corpo todo ensanguentado, tudo que ele sofreu. Eles viram a imagem de um camarada que era carne viva, só sangue caindo dele. Meu Deus! Totalmente fragilizado, humanamente falando. Esse cara aí, a gente achou que ele seria o nosso Salvador. A gente achou que com ele a gente ia vencer tudo. A gente pensou que no exército dele a gente ia ser vencedor. Mas olha o que aconteceu, ele morreu. E quando Jesus morre, eles ficam decepcionados e falam: depositei a minha esperança em algo que não me deu nenhum retorno. E no terceiro dia, no domingo, Jesus já tinha ressuscitado, Maria estava indo para o túmulo, o anjo falando com ela, ela voltando para falar com os discípulos e os camaradas indo. No mínimo eles tinham que ter esperado passar o prazo, mas esperaram. Olha para o seu irmão e fala: espera um pouquinho, né? Rapaz, você é muito ansioso. Eita Deus! 20 dias que o que aconteceu essa semana não vai acontecer. 20 dias que 2023 acabou e 2024 já está na face, não aconteceu, que não se esqueceu. Ele não se esqueceu da promessa dele, ele não se esqueceu daquilo que ele prometeu, ele não se esqueceu. Ele só está trabalhando em outro lugar. Ele estava fazendo outras obras antes de operar ali. Ele está preparando o terreno para entregar a tua vitória. Ele está preparando uma série de circunstâncias. Ele está trabalhando em corações. Ele está trabalhando no cenário. Ele está movendo as águas. Ele está deixando a boca do leão. Ele está preparando a casa do leão no gigante. Espera um pouco aí. Mas eles esperaram? Não. Saíram de Jerusalém, lugar de paz, lugar de tempo. Foram para onde? Voltaram para a casa do Cleópas. Sabe que eu não falo nome do outro? Que o outro era Maria, mas casou. O Cleópas, pelo menos, estava voltando para a casa dele, que a terra dele era lá. O outro era um piolho, ia pela cabeça dos outros. Onde você vai? Eu vou embora de Jerusalém, Jesus aí, não é de nada. Eu vou para Emaús, mas eu vou também. Você conhece gente assim? A Bíblia nem dá o nome dele. Nem dá o nome desse infeliz. E aí o Cleópas
conversando. E falando assim, você vê, a gente achou que era o momento da virada, né? A gente achou que era o momento da vitória, né? A igreja fez 10 anos, achou que todos os cultos iam ficar lotados a partir de agora, né? A gente achou que quinta-feira, mesmo sendo véspera de feriado, ia estar lotada a igreja. Nunca mais ia ficar vazia. A gente achou que ia ser assim agora. A gente achou que a porta de emprego ia abrir agora. A gente achou que a enfermidade ia ser curada agora. A gente achou que tudo ia dar certo. Mas aí, olha, ele morreu. Vamos para Emaús mesmo, porque aqui, com esse Jesus, a gente não vai ganhar. Estão caminhando. Aí aparece alguém para começar a caminhar com eles. Aleluia! Eles estão no meio do... E Jesus encontra eles no meio do caminho. Mas sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? Aquele caminho não era o caminho do Senhor. Não era o caminho que Deus havia determinado para eles. Porque se fosse o caminho que Deus havia determinado para eles, Jesus estava com eles desde o início. Eles estavam no caminho deles. O caminho que eles queriam andar, eram as escolhas que eles queriam fazer, era onde eles queriam ir. Mas mesmo nessa circunstância, Jesus vai ao encontro deles e começa a andar com eles no meio do... A gente vira as costas para as pessoas. Assim, eu já falei para esse infeliz onde ele tem que ir. Ele não vai, e aí deixa quebrar cara. Deixa. É mesmo assim. Mas Jesus vai ao encontro mesmo. Ele está indo ao teu encontro hoje. Eu não sei que caminho que você estava andando. Não sei para onde você estava indo. Talvez estava sentindo uma frieza no teu coração. Eu vou onde tem as águas quentes para poder me aquecer. Eu vou aquecer minha alma naquele lugar. Eu vou aquecer minha alma, aquecer meu coração. E você estava indo pelo seu caminho, mas Ele está indo ao teu encontro no meio do caminho hoje. E Ele começa a andar com eles. E fala assim: o que vocês estão conversando aí? Ele está falando sobre os últimos fatos de Jerusalém, as últimas coisas que aconteceram. O que aconteceu? Jesus dava de... Não pode falar mais isso. É capacitista, que eu não pude falar mais. Seu gravado. Aí, presta atenção. Aí o Cleofas, que era tio dele, não conseguiu enxergar Jesus. Posso falar uma coisa? Jesus está andando do nosso lado e muitas vezes a gente não vê que Jesus está aí. Você só vê o chefe que te oprime, você só vê o colega que puxa o tapete, você só vê o familiar que te humilha, mas Jesus está ali do seu lado e você não está vendo isso. Você vê um exame com resultado negativo, você vê que não foi aprovado no processo seletivo, você vê os boletos chegando, mas não vê Jesus andando do teu lado. Você vê as palavras que foram levantadas contra você, você vê a humilhação, você vê o problema, você vê o gigante, você vê o leão, você vê todo mundo, mas não vê Jesus. Às vezes ele está indo ao teu encontro, caminhando sobre as águas e você não está vendo. Às vezes ele está andando com você no meio do caminho e você não está vendo, mas hoje ele vai abrir os teus olhos aqui neste lugar, para você entender que ele está caminhando contigo. Ele não te deixou, ele não te abandonou. Você pode estar indo para qualquer caminho, mas ele está caminhando contigo. Estou encerrando já. O que aconteceu? Você não sabe se é só mais um peregrino de Jerusalém. Na época da Páscoa, a cidade, a população da cidade de Jerusalém aumentava às vezes 5, 6, até 10 vezes por causa dos peregrinos que vinham para a festa da Páscoa. Então os peregrinos depois da Páscoa iam embora. Eles acharam que Jesus era mais um dos peregrinos que estavam só indo embora de Jerusalém. Tu és um peregrino? Você não estava aí no meio da cidade? Você não viu o que aconteceu? É sobre Jesus o Nazareno, um profeta poderoso em palavras.
e em obras. Agora já não era mais o Filho de Deus, agora era só um profeta. Ele prometeu que ia nos salvar, quer nos libertar, quer nos livrar, mas agora ele morreu. E a nossa esperança acabou. Estamos indo para Emaús. Aí Jesus, sem dizer que era ele, fala assim: ó nécios e tardios para crer. Nécios é louco, insensato, homens insensatos, homens com dificuldade de acreditar. Esse mesmo Jesus não disse que ressuscitaria no terceiro dia. Glória a Deus! Se ele morreu na sexta, o terceiro dia é hoje. O que é que vocês estão fazendo aqui ao invés de esperar por ele em Jerusalém? Glória! Jesus não falou apenas ele sobre si próprio, toda a palavra fala sobre ele, e ele vai lá em Moisés, vem trazendo por Moisés, pelos profetas, e vai abrindo as escrituras e explicando todas as passagens que falavam sobre a vida do Messias, para dizer que tudo aquilo que havia sucedido já estava profetizado. Sabe por que a gente se surpreende? Porque a gente não conhece a palavra. Porque se a gente conhecesse, a gente não ficaria surpreso com muita coisa que está acontecendo. Mas que mundo terrível! Filho matando pai, pai matando filho, guerra, irmão, já está tudo escrito. É que a gente não conhece, a gente fica surpreso. O roteiro da história já está aqui, é só você conhecer. Aí Jesus vai trazendo, e eles vão ouvindo fascinados. Aí chegam em Emaús. Quando chegam na cidade, Jesus fala assim: então, chegaram, estão entregues, vou seguir a viagem. Ele fala: não, fica conosco, já se faz tarde, e a sua presença é muito agradável. Foi muito bom caminhar com você até aqui, nós não queremos nos separar mais de você. Entra conosco, ceia conosco. E aí Jesus entra. Quando Jesus entra, senta com eles na mesa. Jesus pega o pão. Eles não haviam estado na ceia, mas eles haviam estado no momento da multiplicação dos. Quando eles viram Jesus fazer o mesmo gesto de pegar o pão, agradecer e partir o pão, foi um déjà vu. Quando eles viram a cena, eles se identificaram. Por quê? Porque muitas vezes a gente só lembra de Jesus pelos milagres que ele faz. Tem pessoa que vem no culto, se alguém é batizado pelo Espírito Santo, alguém é curado, ele fala: ai, Jesus estava no culto hoje porque eu vi alguém ser curado. Ai, Jesus estava no culto hoje porque na oração de quinta alguém me revelou. Tem um revelamento aí para mim que Jesus estava no culto. Irmão, se te revelarem, Jesus estava no culto. Se não revelarem, Jesus estava no culto do mesmo jeito. Se alguém sair daqui curado, Jesus está no culto. Se ninguém for curado, ele continua estando no culto do mesmo jeito. Se você receber a vitória agora e a porta abrir amanhã, Jesus está contigo. Se a porta não abrir, ele continua sendo Deus, estando contigo, te amando e estando com você do mesmo jeito, porque nós já conhecemos Jesus por aquilo que ele faz, mas nós temos que conhecer Jesus por aquilo que ele é. E aí, quando Jesus parte o pão, eles vêm a cena e falam: ah, lembrei, é ele, é o mestre. Aí eles falam assim: entendeu? Entendi. Sumiu. Aí eu comecei a conversar com o outro lá: mas como é que a gente não percebeu antes? Você não percebeu que o nosso coração ardia, nosso coração queimava quando ele falava das Escrituras. Não vamos ficar em Emaús, não. Vamos voltar para Jerusalém, porque é necessário contar para quem está lá que ele veio ao nosso encontro no meio do caminho, que ele morreu, mas ele ressuscitou e está vivo. É preciso compartilhar as boas notícias. E eles voltam para Jerusalém. E quando chegam lá, acharam que ia contar uma grande novidade. Discípulos, nós queremos dizer que Jesus ressuscitou. Se volta ele fala: ih, quem já sabe já. Ele já apareceu para Pedro, já apareceu para o outro. Você pensa que é só você que está tendo visão? Você pensa que é só você que Deus usa? Você pensa que é só com você que Deus fala? Deus continua agindo, usando muita gente que você nem conhece, fazendo obra. A gente está aqui reunido aqui, neste lugar, e Deus está operando. Mas tem igrejinhas no meio de comunidades agora, onde Deus está fazendo a obra. Tem igrejas nacionais onde Deus está operando, porque Ele continua trabalhando e operando. Aleluia, Deus! Se coloca de pé. Banda, pode tomar posição para adorar a Deus. Um olha para o outro e diz assim:
isso antes. Demoramos para entender. E se ele tivesse lá, teria dito: antes tarde do que? Talvez você entrou aqui com dúvidas no seu coração. Se Jesus anda com você mesmo ou não. Se ele vai fazer algo na tua vida ou não. Talvez você deixou o inimigo colocar dúvidas e incertezas no seu coração. Você deveria ter percebido antes, mas Deus escolheu o dia de hoje para abrir os seus olhos novamente neste dia. Deus escolheu esta noite de Páscoa para te dizer que Páscoa é renascimento, é nova vida. E hoje vai começar um novo tempo, uma nova vida para você. Deus, uma nova vida para você, para a tua família. E se você acredita nisso, adore com o grupo, adore com a banda. Porque crente que é abençoado, ele só quer saber de adorar. Então nessa noite vamos adorar, porque ele já está aqui e quer receber a nossa adoração. Vamos louvar em nome de Jesus. Aleluia. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma